Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 21 de janeiro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, depois também na reprise das 10 às 11 da noite, ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias, aos domingos às 8h30 da noite, e a TV Serra, canal 526 da NET, que reproduz o Razões da Fé sempre nas terças-feiras. Agradecemos a você pela sua companhia e pela sua audiência, e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações, os vídeos, tudo que a gente produz enquanto comunicação da nossa Diocese ao longo da semana. Nosso tema, como nós já há 2 semanas, no domingo da Epifania, nós falávamos, se o homem não tivesse pecado, Jesus precisaria ter vindo. Semana passada falávamos sobre o que é o pecado e fizemos a nossa introdução aos sacramentos, trazendo a reconciliação e a unção dos enfermos. E hoje nós vamos fazer uma abordagem geral sobre os 7 sacramentos, mas adentrando de uma forma mais central ao sacramento da Eucaristia. Nosso tema de hoje, sacramentos, a graça de Deus presente na ação humana. O nosso convidado deste domingo é o padre Gustavo Predebon, que é padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC, e atualmente ele é vigário da Paróquia Santa Catarina, em Caxias do Sul, assessor do setor juventude da nossa Diocese e professor nos cursos de Teologia da Diocese de Caxias e também ajuda na Escola Diaconal da Diocese. Olá, Padre Gustavo, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, tudo bem? Como é que está? Muito bom estar aqui sempre presente com vocês. Também gostaria de saudar todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais da nossa Diocese. Muito bom. Nós estamos falando sobre a questão dos sacramentos, O que é um sacramento e quantos são os sacramentos na vida da Igreja? Como é que eles estão divididos? Como é que é essa organização? Muito bem, Felipe. São perguntas simples, mas também profundas, A gente tem já, desde o Concílio de Trento, a consciência de que são 7 sacramentos na vida da Igreja. Eles estão mais ou menos separados assim, entre os sacramentos que são sacramentos de iniciação à vida cristã, Então, o batismo, a Eucaristia e a Crisma, que são os sacramentos que às vezes a gente, na maior parte das vezes, recebe quando é jovem, na nossa caminhada. Sacramentos de serviço, que então são matrimônio e sacerdócio, e sacramentos de cura, que aí são então a unção dos enfermos e a reconciliação, que aí vocês já estavam tratando, quando trataram da questão do pecado, mas mais ou menos esta é a divisão, assim. E acho que o sacramento, Felipe, ele no fundo, ele é quase como que um dos eixos onde
a igreja caminha, assim, né? Onde as coisas ao redor da nossa igreja caminham. Por exemplo, todas as catequeses, né, das paróquias, elas acabam tendo como auge, né, ali a celebração dos sacramentos de iniciação, pois as nossas missas dominicais, né, semanais, a Eucaristia, né, o aconselhamento, a reconciliação. Então, digamos que a prática sacramental na igreja, ela vai como que dando o fio condutor para a nossa ação. Ao mesmo tempo que aí a nossa teologia católica, né, ela nos recorda como que os sacramentos, eles são como que uma presentificação da salvação. Então, todos os sacramentos que a gente celebra, né, desde o batismo, desde o início da vida, né, até o final, a gente, no fundo, celebra o mistério cristão, é trazido para dentro deste mistério e participa da vida divina enquanto participa dos sacramentos. Perfeito. Qual é o risco, Padre Gustavo, de às vezes nós buscarmos a igreja só por causa dos sacramentos? Sim, então o sacramento ele é importante e ao mesmo tempo a gente deve evitar de cair no sacramentalismo, né? O que é isto? É achar que apenas é o sacramento. Por exemplo, eu vou à missa, eu participo, eu comungo, aí 2 minutos depois da missa eu já estou fora, eu não ajudo a comunidade, né? Não tenho uma vinculação própria, porque os sacramentos também, eles têm que estar, eles não são simplesmente autônomos, eles estão inseridos num contexto, né? As pessoas chegam lá na paróquia Santa Catarina, né, onde eu trabalho, também a tua paróquia de origem, né, Felipe? Eles dizem, olha, eu vim aqui também para batizar o meu filho, porque eu sou daqui, porque eu participo, porque aqui gira a minha vida, né? Então as pessoas, quer dizer, o sacramento, ele é vida de Deus para a vida humana concreta, né? Na concretude de uma comunidade, na concretude de experiências, de relações, né? E que vão dar sentido a esse sacramento, né? Perfeito. É importante a gente registrar que a gente usa para a gente poder falar, né, sobre os sacramentos e tudo. Semana passada eu já apresentei também, nós usamos este material aqui, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, porque aqui também tem algumas coisas bem concretas, de perguntas e respostas que nos ajudam a gente a trabalhar de uma forma mais clara, né, para a gente poder também levar algo catequético a você que nos acompanha aí de sua casa, do seu local de trabalho. E além desse, a gente tem o catecismo em tamanho normal, né? E o amarelão. O amarelão e o CAT, né? Que é aquele catecismo que foi feito justamente para os jovens, né? E que tem além de ser também perguntas e respostas que facilita, ele também é feito com uma série de animações e citações e pensamentos e de uma forma bem dinâmica, né? E vale a pena ter, né, nas nossas casas. Perfeito. Padre Gustavo, o que é o batismo? Para que ele serve? Qual é a matéria e fórmula para que ele aconteça? E quais os principais símbolos desse sacramento? Bom, vamos começar aí pela matéria e forma, né? Então a matéria é a água, né? E a forma é aquela pronunciada, né? E eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além da água do batizado, a gente normalmente tem outros símbolos, como a vela, a veste, o sal, né? Não é tão comum a gente ver batizados aqui, mas no passado era muito, muito comum, né? Que fosse o sal bento fosse colocado na boca da criança quando ela era batizada. E aí a gente tem toda a simbologia da água, que aí ela vai significar a regeneração, a lavagem, né? O estar limpos, né? O batismo, ele, vamos dizer assim, ele tem um significado teológico que foi muito explorado lá no início da igreja, na patrística, que é a capacidade, né, de nos lavar da mancha do pecado original. E nesse sentido, então, o batismo é uma graça que nos inicia
para a gente começar a participar, né, da vida divina através de uma comunidade, através dos outros sacramentos, né? Inclusive, você não pode receber os outros sacramentos se não tiver o batismo, né? Então é necessário você receber o batismo para depois poder ir para os outros sacramentos. Mas, sobretudo, o batismo é essa grande porta de entrada na fé, né? Sim, nós muitas vezes até corremos o risco do batismo para as fotos, né? Ah, sim. O lugar onde, vou batizar porque é tradição, porque tem que batizar, né? E aí vou numa igreja que seja bonita para fazer fotos bonitas, né? Isso, o que eu sempre penso assim, né, Felipe? O ideal é sempre podermos participar da comunidade ou da paróquia, né? De onde nós pertencemos, porque no fundo ali são as pessoas, a própria pastoral do batismo são os nossos conhecidos, né? A gente vai ter uma vida próxima ali, né? O padre que faz o enterro não é o padre nem da catedral, nem de outras igrejas, nem o padre da televisão, é o padre da comunidade, né? Então, eu acho que nesse tempo que a gente vive muito isolamento, a gente deveria voltar a valorizar justamente a proximidade concreta que a gente tem, né? A dimensão da comunidade. A dimensão da comunidade. E aí, quando a gente valoriza isto, aí nós não precisamos, talvez, nos preocupar tanto com o rito social, né? Porque, de qualquer maneira, o sacramento ele também está num momento muito forte da família na sociedade, né? Então, é muito comum esse risco, né? Que nem tu falas, assim, de celebrar em vista de uma foto, de uma tradição, né? De uma tradição, digo, sem muito sentido, né? Sem consciência da família do porquê estar fazendo, né? Isso. Padre Gustavo, o óleo também é um símbolo importante do batismo, né? E quando a criança é batizada, ela é assinalada com 2 olhos. O que eles significam? Então, Felipe, isso guarda, digamos assim, resquícios lá da prática da igreja primitiva quando eram os adultos batizados, né? Então, por exemplo, nós temos o primeiro óleo, que é o óleo dos catecúmenos, que ele quando o padre unge o peito da criança, ele diz assim: Cristo Senhor lhe dê a sua força, que ele penetre em tua vida como este óleo em teu peito. Então é pedir que a força de Cristo revista aquela criança que logo em seguida vai ser batizada. E o óleo do crisma, ele então guarda a ligação que existia, né, lá na igreja antiga, em que se era batizado e crismado também, né? E o óleo do crisma ali, ele nos recorda a ação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Então, todo batizado também é alguém ungido pelo Espírito Santo, né? E aí eu aproveito e faço a ligação com a pergunta, né? Qual a ligação do batismo com a crisma? E o que é o sacramento da confirmação ou da crisma que a gente celebra? Sim, então eles nasceram unidos, né? Nasceram unidos, batismo e crisma. Inclusive, se nós abrirmos as cartas de Paulo, né, lermos na Escritura, a gente vai ver que Paulo chegou em algumas comunidades e percebeu que as comunidades tinham recebido um anúncio, recebido um batismo, mas não havia sido feita a imposição das mãos e a oração do Espírito Santo, né, pedindo que o Espírito Santo viesse àquelas pessoas. E aí Paulo faz isso. Então, a crisma, ela nasceu junto, quer dizer, ela se consolidou junto com o batismo como este processo de iniciação na fé. E aí o que acontece ao longo dos anos, como a civilização se tornou cristã, então começaram a ser batizadas as crianças, né? E mesmo nesse contexto também eram crismadas as crianças pequenas, né? Então a igreja cresceu no sentido assim de perceber que para receber o sacramento da confirmação precisava que aqueles cristãos que foram batizados quando jovens
eles pudessem fazer um caminho de crescimento, de maturidade e tal. Então, por isso que hoje, né, o nosso sacramento do batismo e da crisma, eles são distanciados, né? Mas eles são iniciação à vida cristã. Iniciação à vida cristã. Eles estão unidos porque a ideia de que a crisma seja o sacramento da adultez na fé, né? Da adultez na fé. Inclusive, se nós fizéssemos um paralelo com a vida normal das pessoas, o batismo ele está bem no momento que a criança nasce, né? A maior parte das crianças batizadas são 1, 2, 3 meses, né? Algo assim. E a crisma, muitas vezes, é ministrada quando se está na adolescência, na juventude, e é um período que a pessoa passa por transformações, que vai se firmando no mundo, né? Já não é mais tão dependente dos pais. Então, também são 2 nós da vida, né? Os sacramentos normalmente estão justamente nesses nós da nossa vida, que são momentos importantes, né? E quem pode, o batismo, quem pode fazer, quem pode batizar e quem pode crismar alguém? Então, o do batismo, né, Felipe, pode ser ministro do batismo, normalmente são os sacerdotes, né, ou quem recebeu o sacramento da ordem, bispo, diácono, né, mas também, por exemplo, em regiões, como a gente tem a situação no Brasil, regiões da Amazônia com uma distância muito grande da comunidade até a paróquia, né? Aí, ministros leigos são devidamente preparados, recebem uma autorização para ministrar o sacramento. E, por exemplo, assim, numa situação limite, né? Uma criança está no hospital, recém-nascida, com risco de não sobreviver, muitas vezes até uma enfermeira lá no hospital, né? Se é uma pessoa com consciência e vai fazer aquilo tendo consciência do que é o batizado, pode batizar aquela criança porque ela está numa situação de risco, né? Perfeito. E o crisma? E o crisma, então, ele, como ele era no início ministrado, né? Vou retornar um pouquinho para a história, né? Para explicar, né? Como ele era no início ministrado junto com o batizado, normalmente isso estava ligado ao bispo que fazia, né? Então, como o número de cristãos explodiu, especialmente depois que o cristianismo se tornou religião do Império Romano, então o batizado ele ficou para os presbíteros, enquanto a crisma ela ficou para o bispo, porque seria quase como um sinal de ligação também daqueles jovens que vão ser confirmados na fé com aquele que é o sinal da unidade de uma diocese, que é o bispo, né? Que ele é o sinal de unidade de todos, né? Perfeito. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 21 de janeiro. Fique com a gente até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Almoce na família Gasperim Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet.
De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperim Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim. Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções de artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Venha até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228, Sala 10, Centro de Farroupilha, em frente à agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54 3268 0550 e 984 34 81 17. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco.
Na palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 21 de janeiro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais. O nosso tema de hoje, Sacramentos, a graça de Deus presente na ação humana. E o nosso convidado deste programa é o padre Gustavo Predebon, que é assessor diocesano do setor Juventude e também professor dos cursos de teologia aqui da nossa diocese. Padre Gustavo, o que é o sacramento da Eucaristia e como aconteceu a instituição desse sacramento? Bom, Felipe, o sacramento da Eucaristia é como que, poderíamos dizer assim, né, o cume da ação cristã e também fonte da vida, né, cristã, quer dizer, toda a nossa ação cristã ela gira em torno, né, da Eucaristia como alimento, como fortificação na caminhada, né? E, ao mesmo tempo, a gente recorda que a Eucaristia, como sacramento, nós temos a instituição dela na última ceia, né? Quando Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazei isto em memória de mim. Esta é a nova aliança, né? Então, a Eucaristia para nós é também um centro, né? Onde deve girar a nossa fé. Então, as nossas celebrações, nossas grandes festas, né? Tudo isso gira em torno desse mistério também que é a Eucaristia, né, Felipe? O próprio calendário litúrgico gira em torno disso, né? É a Páscoa que rege todo esse... Isso. A Páscoa como evento central e que o Tríduo Pascal ele começa ali justamente na Quinta-feira Santa de manhã, então a missa dos padres, né? A gente diz a missa da bênção dos olhos e depois na quinta-feira à noite aí a primeira celebração do nosso Tríduo Pascal ali, então vai ser a instituição da Eucaristia, né? Antes da morte de Jesus. Quando o Padre Gustavo traz a bênção dos óleos, né? É aqueles óleos que ele falava antes no primeiro bloco, né? O óleo do batismo, o óleo dos catecúmenos, né? O óleo do crisma, que ele é consagrado, ele recebe um perfume, recebe também o sopro do bispo, né, que também recorda o sopro do Espírito Santo sobre o óleo, e também o óleo da unção dos enfermos, que depois nós vamos falar mais ao final do nosso programa. São os 3 óleos santos que nós temos na vida da igreja: óleo do batismo e óleo da unção dos enfermos, que são abençoados, e o óleo do crisma, então, que é consagrado. Porque o óleo do crisma, além do batismo e além da própria confirmação, do próprio crisma, para os jovens, para os adultos, ele é utilizado para as ordenações. Depois também nós vamos abordar o assunto do sacramento da ordem. Padre Gustavo, como é que a Igreja preserva a Eucaristia e a celebração eucarística ao longo dos séculos? O que foi mudando ao longo dos anos? Bom, olha, Felipe, eu acho que uma das primeiras grandes modificações é que a Eucaristia, ela não era só apenas a partilha do pão e do vinho, né? Porque os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, eles se reuniam, né? A gente tem os indícios bíblicos e eles escutavam a palavra, né? Escutavam as leituras dos profetas, liam os salmos. Eventualmente, se tinha alguma carta de algum apóstolo, liam, né? No contexto comunitário, né? Isso tudo, no fundo, é o germe daquilo que a gente hoje chama de liturgia da palavra na missa. Depois, as comunidades repetiam aquele gesto da bênção do pão e do vinho, que celebravam aquilo que Jesus fez na última ceia, e depois as comunidades também partilhavam alimento. Então, concretamente, é como se depois de uma missa todos almoçassem juntos no domingo, né?
E a gente tem na carta de Paulo aos Coríntios, aí Paulo censurou, né? Porque alguns cristãos iam antes que os outros, e aí, além de fazer o culto, eles comiam toda a comida, né? Então, Paulo, naquela carta aos Coríntios, que ele ainda recorda as palavras da consagração, ele, no fundo, ele reclama, porque alguns espertinhos, eles iam antes que os outros, especialmente quem era da nobreza ou quem tinha condições, e depois não deixavam nada para os mais humildes, os servos, né, que vinham após. Bom, essa é uma primeira grande mudança, né, que a Eucaristia ela foi separada da alimentação. E aí, e por isso que eu acho muito interessante quando a gente tem as missas de festa das comunidades, que no fundo a gente faz uma das coisas mais originais do cristianismo, que é a comunhão de mesa, que é a comunhão no altar, né, na celebração, mas também a comunhão do alimento, então sentarmos juntos, todos iguais, sem diferença, né, todos nos alimentando. Aí depois, né, Felipe, a missa como tal, a celebração, ela mudou muito, porque no início se eram feitos nas casas, depois dentro do contexto das perseguições no Império Romano, os cristãos celebravam escondido nas catacumbas, né? Quando o cristianismo vai se espalhando pela Europa, ele vai também como que adentrando dentro daquele pensamento das tribos germânicas, e aí tem uma série de modificações, né? Por exemplo, uma mentalidade que surgiu só bem posteriormente, né? Rezar as missas pelos falecidos não era talvez algo presente nas primeiras comunidades cristãs lá dentro do Império Romano. É uma coisa que foi se desenvolvendo, né, ao longo dos séculos. E então, por quê? Porque a celebração ela também vai perpassando a cultura. E ela vai trazendo os elementos da cultura e ao mesmo tempo vai enriquecendo, purificando, vai se unindo àquela cultura, né? Enfim, a gente passou por missas em latim, né, Felipe? Missas, agora, desde o Concílio Vaticano II, se voltou a valorizar as línguas locais, né? A forma de celebração, então, do padre voltado para o povo, assim como já foi no início, né? Como sempre foi no início, né? Enfim, a gente passou por muitas modificações. A gente poderia fazer um programa Razões da Fé só sobre as modificações da missa ao longo dos séculos, né? Vamos colocar na pauta. Isso. Mas acho que é o que fica elementar, né? O que se preservou de tudo isso? A Eucaristia. O que se preservou de tudo isso? A palavra e o pão, né? E o pão e o vinho, no caso, né? A escuta da Escritura, porque Cristo também está presente na Escritura, e a partilha dos dons, né, do pão e do vinho eucaristizados, né, que foram dados em graça. Assim. Que ótimo! E agora entrando no contexto da matéria, né? Como Jesus está presente na Eucaristia? Por exemplo, nas missas, muitas vezes, geralmente, a gente comunga do pão somente, né? Só Sim. de uma espécie. Pode-se dizer que Cristo está inteiramente no pão ou no vinho consagrados? Sim, está presente, com certeza. Creio eu que nós não fazemos, né, nas nossas comunidades a comunhão em duas espécies, justamente porque na prática é um pouco mais complicado. Mas né? A logística, né? Mas eu recordo que no tempo do seminário, por exemplo, tanto quando eu era seminarista, como depois trabalhando como assistente formador, todos nós comungávamos, porque era uma comunidade mais pequena, então tanto o pão e o vinho eram comungados por todos. E aí, é claro, essa é uma dúvida muito comum, porque algumas outras igrejas, né, elas têm essa prática de partilhar o cálice, mas dentro da nossa fé, Cristo está totalmente presente no pão e no vinho. Eu recordo até uma outra situação na minha cidade, em Bento Gonçalves, tinha uma senhora que ela não podia comungar o pão, porque ela tinha problema com glúten, né? E aí toda a missa que ela estava presente, ela ia até o altar, né, ali pela sacristia da São Antônio, e os padres já sabiam que ela ia comungar, e ela comungava do cálice, né, justamente porque ela não poderia comungar da hóstia, e creio que na época também não se
não se tinha as hóstias sem glúten, né? Perfeito, Padre Gustavo. Como é que a gente pode trazer para a atualidade, né? A gente recorda o hino que Santo Tomás de Aquino escreveu, né? Que a gente canta nas nossas adorações, né? O tão sublime sacramento. O que acontece, né? O tão sublime, nós usamos ele na forma mais reduzida, mas no original está escrito algo tão elementar e tão bonito. O milagre nós não vemos, basta fé no coração. Como a gente pode trazer para a atualidade hoje que se duvida muito, se coloca muito, muitas vezes a gente é até dentro da igreja, muitas vezes a gente é um pouco cético, né, com os milagres e com a própria fé na Eucaristia. Olha, eu gosto de recordar justamente as palavras bíblicas, né? Porque não é apenas o Padre Gustavo, né, o Felipe, ou o Bispo que dizem que a Eucaristia é o corpo de Cristo, né? Ele mesmo disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue, né, que é dado por vós. Então, acho que a gente deveria sempre recordar isto, né? Talvez o que nos ajudaria era criar maior intimidade de fé com Cristo, porque a forma como ele está presente no nosso meio, né, através do corpo e sangue dele, que são a Eucaristia, né, que é o vinho, que é o pão, e que no fundo é alimento. É como se ele dissesse assim: não estou mais presente como pessoa, mas agora estou presente como alimento para a caminhada da humanidade. E talvez nós devêssemos valorizar mais, né, como igreja, como cristãos, assim, essa dimensão, né. O Tomás de Aquino, ele vivia numa época muito especial da igreja, né, e da época da escolástica, e eles fizeram uma síntese de fé que foi muito bonita, assim, muito especial, e por isso que é recordada até hoje, porque o Santo Tomás de Aquino dizia o seguinte: olha, muda a essência, não a aparência, né? Então, na aparência é sempre pão, é sempre vinho, mas a essência, ela se modifica, né? Mas isso é uma forma de tentar explicar justamente aquilo que Jesus tinha. Ele tinha pão, ele tinha vinho, e ele disse: olha, isto é o meu corpo, eu estou dando o meu corpo para vocês. Então, Cristo está presente totalmente na Eucaristia. Olhando com olhos humanos, parece uma loucura, né? Sim. Isso sim. Por isso que talvez a grande falha, não sei se é falha, mas ou se é o tempo de hoje que é diferente, mas é que de fato a transmissão da fé, ela talvez não consiga transmitir esses mistérios, né? Não consiga transmitir essa vida de fé, essa participação, né? E de fato é como os discípulos diziam para Jesus, né? Bom, por que tu fala em parábolas, né? E aí, de uma certa maneira, era o questionamento, né? Por que nós entendemos e por que as pessoas de fora às vezes não entendem, né? Por que tem pessoas que não entendem? Esse é sempre um mistério, né? A fé é um dom também, né? Isso é bom a gente recordar. E a igreja, ela vive, né, a adoração ao Santíssimo, né? Qual é a importância de nós, o Padre Gustavo já trazia agora a importância de criar intimidade com o Senhor, mas como é que a gente pode, num tempo corrido, num dia a dia corrido como nós temos nessa sociedade que nós vivemos, como é que a gente pode dedicar um tempo para se colocar diante do Santíssimo Sacramento, que é o Cristo na Eucaristia? Eu diria que não só um tempo corrido, como nós vivemos um tempo de muitas cobranças, né?
E nós, por vezes, como pessoas, a gente acaba se blindando, criando uma espécie de armadura, né, para poder lidar com uma série de problemas, situações, né, porque a gente vive hoje num contexto muito mais complicado. E com isso nós acabamos perdendo proximidade com os irmãos e a gente acaba perdendo proximidade com Deus. E aí para nós é difícil entender o que é passar talvez meia hora em silêncio rezando, né? Para nós talvez é difícil entender o que é estar de joelhos, então numa posição de quem é criatura e não de quem é criador, né? Não de quem é dono do mundo. Então justamente a posição de joelhos, ela nos recorda que nós somos criados por Deus, né? Então nós estamos ali num momento de intimidade, né? Nós precisaríamos talvez talvez fazer uma autocrítica ao modo de vida que estamos vivendo hoje, para poder também entender como que a fé pode nos iluminar, né? Eu acho assim que pessoas que que crescem numa maturidade de fé e espiritualidade, elas acabam entendendo o valor do silêncio, o valor da oração, o valor da intimidade com Cristo, né? E de fato, precisaríamos, né? Seria talvez o grande ideal, que nós formássemos cristãos adultos, né? E adultos também na espiritualidade, né? Adultos nesta busca de fé. Perfeito. Acho que aqui também, a gente que é da área da comunicação, a gente tem e que vive essa dimensão da comunicação da igreja, a gente tem essa necessidade, muitas vezes, de olhar agora um jovem que é beato, que é o Carlo Acutis, né? O quanto aquele jovem amava a Eucaristia, amou a Eucaristia, e ao mesmo tempo trabalhou pela Eucaristia para tentar divulgar, para tentar tornar conhecidos os milagres eucarísticos, né? É claro que nós não devemos nos basear no sobrenatural pura e simplesmente nas hóstias que se transformam em carne ou no vinho que se transforma em sangue, né, fisicamente, mas ajudarmos as pessoas a poderem compreender o que Tomás de Aquino, né, escreveu. O milagre nós não vemos, basta a fé no coração. Isso aí. O Carlo Acutis é um exemplo, né? Tanto que pensamos assim, um jovem de 15 anos que talvez poderia estar pensando e estar fazendo tantas outras coisas, né? Ele se apaixonou pela Eucaristia, né? Então aquilo que ele falava e fazia era um apaixonar-se, um estar apaixonado, né, por Deus, pela fé, né, e acho que era um sinal. Tudo aquilo que ele fazia, talvez a gente poderia dizer hoje, né, que precisaríamos até purificar essa reflexão sobre os milagres eucarísticos, mas eu vejo muito no sentido de um jovem que sentiu algo, que sentiu o coração arder, né, e que ele fez algo muito bonito. E eu acho que aquilo que Tomás fala, ele talvez hoje nos convida a também olhar além daquilo que aparenta ser, né? Além, a gente tem uma dificuldade como sociedade de nos aprofundarmos, né? De sairmos por exemplo, da superfície, né? Então, às vezes, é só lá o pão e o vinho, é só o padre que fala a mesma coisa de sempre, é só as mesmas pessoas de sempre na igreja e tal. Então as pessoas têm dificuldade hoje de se aprofundar e ter experiências tanto humanamente como espiritualmente mais profundas, né? E lembrando assim, a Eucaristia é alimento para a comunhão da comunidade. É alimento, é corpo de Cristo que ajuda a fazer com que as pessoas que são parte das comunidades sejam corpo de Cristo. Perfeito. Padre Gustavo, para presidir a Eucaristia, a gente precisa do sacramento da ordem.
Como é a organização deste sacramento da ordem? Quantos graus existem? O que é o próprio do bispo? O que é o próprio dos diáconos, dos padres? Como é que funciona? Sim. Quando a gente recorda a instituição da Eucaristia, nós recordamos também que o sacerdócio está intimamente unido, né, à Eucaristia, é quase como uma simbiose, assim, né? O sacerdote ele também vive muito da sua vida em função da Eucaristia celebrada nas comunidades, nas paróquias. Eu gostaria de recordar, assim, Felipe, que o sacramento da ordem, a gente falou brevemente antes, mas ele tem 3 graus, né? O episcopado, o presbiterado e o diaconato. E, no fundo, a plenitude do sacramento ela pertence ao bispo. E os presbíteros são colaboradores do bispo. Então, colaboradores para presidir e celebrar em nome do bispo em todos os lugares. Pensemos as nossas... O bispo é o sucessor dos apóstolos, diretamente. Isso. O bispo, na nossa teologia católica, ele sucede os apóstolos. E o Papa é o sucessor de Pedro, né? Então, por isso que a gente fala em colégio episcopal, né? Porque os bispos do mundo inteiro, eles formam um grande colégio, e o Papa também é um bispo, mas a gente usa uma expressão em latim falando assim, primus inter pares, né? O primeiro entre os iguais. Quer dizer, aquele que é como Pedro, que era discípulo, era como os outros, mas ele ganhou uma proeminência também de guardar a fé dos irmãos, né? Então, o bispo, ele é o sinal de união da Igreja Católica no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa diocese, né? O bispo é o sinal da unidade. O padre, ele é o colaborador do bispo. E o diácono? O diácono, a gente vai encontrar, né, Felipe, de novo, lá nos Atos dos Apóstolos, né? A instituição do diaconato, quando algumas pessoas estavam necessitando, e o diácono surge como um servidor para a caridade, né? E historicamente o diaconato sempre esteve ligado à liturgia e à caridade. Tanto é que numa missa em que há um diácono, por exemplo, é sempre o diácono quem proclama o evangelho. Quem prepara o altar. Então, a liturgia e caridade. É como se disséssemos assim, ele está lá na liturgia porque a vida dele é dedicação e serviço. Então, por isso, ele está também nesses encargos próprios da liturgia, né? Porque a lei da oração também é a lei da vida, né? A lei da fé. Então, essas coisas são complementares na vida do diácono, né? E o que o diácono não pode fazer? Eu diria assim, Felipe, não é um não poder, né? O que não faz parte do ofício, não talvez. Talvez melhor seria dizer assim, não faz parte do caráter, né, do diácono. Por exemplo, aquilo que é muito próprio do presbítero, que é a celebração eucarística e também a confissão, né? Então, são sacramentos que identificam muito propriamente o sacerdote, né? É como se disséssemos assim que o ofício, né, o munus de cada um, ele tem um foco muito próprio, né? Por exemplo, o diácono pode presidir casamentos, pode batizar, pode realizar exéquias, que não é um sacramento, mas é algo muito presente na vida do nosso povo. Ele pode fazer muitas coisas. Porém, a gente recorda sempre que na sua raiz o diácono, que é um servidor, ele tem a sua atenção voltada para a comunidade nesses serviços concretos, né? Hoje na escola diaconal a gente está preparando um grande grupo de diáconos, né? Quem sabe algum deles vai se dedicar para Caritas, outro para pastoral com a população de rua, outro para educação católica. Quer dizer, a gente
tudo isso é caridade, né? Num sentido amplo, né? A organização da igreja é caridade. Com certeza, então, diáconos que trabalhassem na pastoral do pão, né? Enfim. Então, é muito próprio do diácono esse tipo de escopo, né? De trabalho. Enquanto do sacerdote, no fundo, ele é um trabalho, então, sacerdotal, né? Mas é um trabalho que está muito ligado à prática sacramental, né? Perfeito. E o bispo é aquele que coordena a unidade. Isso. Então, o bispo, nesse sentido, como é a plenitude do sacramento da ordem, ele também é o sinal de unidade. E ele pode fazer tudo que um padre faz, né? E a diferença é que só um bispo pode ordenar. Então, só o bispo pode, né, ordenar um padre. Se um padre quisesse ordenar outro padre, no mínimo seria sacrilégio, né? Para não falar de outra maneira, assim, mas faz parte do munus do bispo, então, trazer para junto de si colaboradores, né? Padres, né? Perfeito. E algo que acho que é interessante a gente explicar é que todo o padre já foi diácono e todo o bispo já foi padre e diácono. Isso. Uma coisa não, sacramento, um grau do sacramento não anula o outro, né? Não. Creio que essas dimensões elas vão se tornando presentes, né? Eu sempre me recordo que nós falávamos, né? Nós falávamos assim que quando estávamos nos preparando no seminário, que realmente nós passamos pela ordenação diaconal, porque também como padres nós vamos ser servidores do povo, de uma comunidade. Então é importante nós também vivermos esta mística de estar ali numa comunidade para servir aquela comunidade, né? Perfeito. Agora, saindo do sacramento da ordem para o matrimônio. Uhum. O que é esse sacramento do matrimônio e como ele ajuda na organização da igreja e da própria sociedade? Felipe, eu vou fazer a pergunta para ti, que está te preparando, né, futuramente para o matrimônio. Mas o matrimônio, matrimônio é um desses outros grandes nós, né, que a gente falava, o nascimento, a maturidade, né, a decisão de passar a vida com outra pessoa é um momento muito importante da caminhada de vida, né, normal. E tanto o matrimônio como a ordem são ditos sacramentos do serviço, porque pensando bem, o matrimônio também ele enriquece a tua vida, né, a vida da tua noiva, mas também ele vai ser um sacramento que é voltado para a comunidade e é voltado para a sociedade como tal, né? Então, o casal, ele vive uma dimensão muito importante, daí é o fundamento da própria família, né? Então, um casal que se dá bem, que vive bem, que educa bem os filhos, depois vai fazer muita diferença num ambiente que não tem toda a estabilidade que se esperaria, né? Então, filhos bem educados depois fazem a diferença na escola, né? Um casal que se dá bem faz a diferença no seu ambiente profissional. Na igreja, com certeza. Então, são pessoas que dão apoio e que, ao mesmo tempo, fortalecem, né, esses espaços onde eles estão, né? O Papa Francisco, na última quarta-feira, na sua catequese da audiência geral, ele está falando sobre os pecados e as virtudes nas últimas semanas. Uhum. Ele trouxe a questão da luxúria, né, que está diretamente envolvida com a questão da sexualidade também, né? E ele ontem, na quarta-feira, melhor dizendo, ele trazia né, a dimensão do relacionamento entre um homem e uma mulher, né, entre um casal. Ele trazia isso de que o relacionamento deve ajudar o outro a ser livre e assim enriquecer sem possuir ninguém, né? O relacionamento, o casamento, ele, né, que difere o casamento do matrimônio, porque o matrimônio é sacramento, é algo forte, ele se constitui na liberdade, né? Uhum. É muito interessante essa questão, Felipe, por quê? Porque, claro que nós, como igreja, no passado,
não só como igreja, nós como cultura, nós vivemos uma dimensão de culpa relacionada, por exemplo, ao prazer, à sexualidade, né? E não digo que foi totalmente superado, né? Hoje a gente acha, porque tem mais liberdade para falar disso, a gente superou os problemas, mas não é verdade, né? Mas no fundo, o que o Papa recorda? Uma verdade fundamental, que também o prazer foi criado por Deus e para a completude humana e para a felicidade do matrimônio e também para que os esposos eles se completassem, né? E o completar significa o quê? Que eu contribuo para que outra pessoa seja melhor, seja maior, seja feliz, né? Eu deveria me casar pensando assim, eu vou ajudar aquela pessoa que vai passar a vida comigo a ser mais. E ela vai me ajudar a ser mais. Ela vai me ajudar. E sem ter a pretensão de querer escravizar, né? Ou anular o outro, né? E aí a gente entraria numa outra seara muito grande, existe muita projeção, né? Por exemplo, assim, eu gostaria que a outra pessoa fosse assim. Eu queria que quero outra uma pessoa... mãe, quero uma esposa, mas eu quero uma mãe. Quero uma esposa, mas eu quero uma mãe que me entenda, assim como a mãe entende o filho, então... E mesmo vale o contrário, né? Às vezes algumas mulheres também buscam não um parceiro igual, mas um pai, né? Ou um filho, né? Entende? Então, as nuances são grandes, assim. Então, por isso que nós, na verdade, nós precisaríamos era crescer na maturidade aí dos relacionamentos, porque o amor liberta, né? A paixão pode aprisionar, mas o amor liberta. Perfeito. E eu acho que quando a gente tem casais mais iluminados e mais conscientes e que também entendem a fé no processo deles, eles têm mais, eu acredito, ter mais chance de dar certo, tem mais chance de ser felizes, né? Quando tu compartilha mais coisas em comum com o casal, né, e a fé sendo uma delas, isso dá mais certo, né, que o casal caminhe junto, né? E agora, para concluirmos o programa, o que são os sacramentos de cura? Por que perdoar pecados e por que ungir enfermos? Olha, bom, Felipe, essa é uma grande pergunta, assim, né? É bom a gente, encerrando assim esse olhar, esse sobrevoo sobre os sacramentos, né? Nós sabemos que a nossa vida ela não é feita só de momentos positivos, né? Então, eu gostaria de ressaltar um aspecto que é muito presente na reconciliação, é que nós, como cristãos, recebemos o batismo, anulou o pecado original, nos insere na vida comunitária, mas nós não deixamos de errar e pecar durante a nossa vida. Então, nós precisamos, de fato, recorrer aos sacramentos, né? E ao sacramento da reconciliação como voltar ao pai, né? Como a parábola do filho pródigo, né? É o filho que toma consciência, que estava distante, mas que também volta, e que volta para o pai que o acolhe, né? Então, a alegria de Deus é os seus filhos próximos dele, né? Depois, com relação ao sacramento da unção dos enfermos, né, Felipe, eu acho que para dizer uma palavra-chave assim, a nossa teologia cristã, a nossa igreja, ela tem um olhar diferenciado sobre a dor. Por isso é que a gente unge os enfermos, né? Porque nós sabemos que uma pessoa que está lá na cama doente, ela foi uma pessoa que teve uma vida plena, teve uma família, e ela agora se encontra numa situação de fragilidade e precisa do cuidado. Então São Tiago falava na sua carta, e ele dizia assim, olha, quando houver algum doente na comunidade, chame um dos presbíteros para que unjam aquela pessoa e para que seja invocado perdão sobre os seus pecados e também seja pedido pela cura, né? Então ali o sacramento da unção dos enfermos, ele é como
como que o sacramento que nos recorda também que Cristo, ele restaura a vida espiritual e a vida material também, a vida do corpo, né? Então, ter este cuidado com os enfermos também nos recorda que Cristo tem cuidado de todos. Quantas pessoas ele curou nas parábolas, né? Quantas pessoas ele tocou, ele fez com que as pessoas voltassem a ter uma vida plena, né? Uma vez se chamava da extrema unção, né? Se confundia que, ok, você recebe o sacramento, tá para morrer, né? Isso. E hoje se tenta mudar um pouco essa concepção, né? Isso. Então, desde o Vaticano II, se renovou também essa mentalidade de que a unção dos enfermos, ela não é apenas para o momento da morte iminente, né? Como ficou sendo ao longo da história e na nossa cultura popular, né? Inclusive, quando a gente vai no hospital, né, Felipe, as pessoas veem, às vezes, o padre de estola caminhando no corredor e já pensam assim, o fulano vai morrer, né? Mas o sacramento da unção é para aquelas pessoas que estão com uma doença mais grave, para aquelas pessoas que vão fazer uma cirurgia de risco, né? Então, mesmo sem ter uma morte imediata, né? Mas para quem vai viver uma situação de risco é recomendado. E também para pessoas muito idosas, por exemplo, pessoas acima de 70, 80 anos, né? Já tem uma vida mais frágil, podem receber o sacramento da unção dos enfermos, né? Com uma certa regularidade. Inclusive a PPI, né? Ela sempre nos ajuda, porque quando existem idosos numa situação de maior fragilidade, informam os padres, aí os padres visitam, dão a unção dos enfermos, né? Perfeito. Assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé desse domingo, dia 21 de janeiro. Obrigado, Padre Gustavo, pela tua presença. E a gente vai seguindo esta nossa série de programas, onde a gente vai procurando ajudar os nossos leigos e leigas, nossas comunidades, as famílias, também compreenderem um pouco mais sobre o que cremos, como cremos e por que nós cremos. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.